análise, a gente vai falar agora sobre as intenções de voto entre quem recebe e quem não recebe Auxílio Brasil. Dá uma olhada. Em março, entre quem recebe o Auxílio Brasil, Lula tinha 59. Aí ele fica estável em 60. Vai agora para 53. Entre quem recebe o Auxílio Brasil, Bolsonaro avançou de 12 para 16 e agora 25. A distância ainda é grande, mas o presidente ganhou 9 pontos percentuais entre quem ganha o Auxílio Brasil. A terceira via, 15, 11, 6, murchou. Vamos dar uma olhada em quem não recebe o Auxílio Brasil. O movimento é parecido, só que mais amplo, Lula tinha 43, 44 e foi a 40. Entre quem não recebe o auxílio, Bolsonaro tinha 22, foi para 30 e agora 35. O derretimento da terceira via é ainda maior. Quem não é dependente do Estado, né? Porque eles tinham 20 ali, vai para 11 e agora para 9%. Eu fui conversar com quem entende do riscado para entender um pouco o que esses dados mostrariam, né? Para, por exemplo, publicitários que estão ali trabalhando para candidatos de centro-direita ou centro, mas estão descolados de Lula e de Bolsonaro e, portanto, têm uma visão, eu diria, técnica, independente de paixões a respeito do que está acontecendo. Conversando com esse publicitário, Leandro, ele me diz o seguinte, olha, teve ali em Minas Gerais o impacto do dinheiro? Teve, claramente teve. No Rio de Janeiro, isso também aconteceu. Ele está monitorando também o Rio de Janeiro, claro, as pesquisas internas, né? E diz que lá embolou o jogo e de maneira na qual vai ficar mais claro que Bolsonaro empatou mesmo, está ali voto a voto com Lula no Rio. Agora ele diz o seguinte, depois do impacto desse dinheiro, vem uma acomodação. O dinheiro chega, vem a alegria de poder respirar, de poder comprar um pouco mais, depois a coisa se acomoda. E aí você tem na propaganda eleitoral gratuita esse novo fator, né? O fator de novidade que pode aí causar de novo alguma mexida. No entendimento dele, essa acomodação, se a campanha de Bolsonaro não acertar a embocadura, pode ser que ela seja seguida. Você sobe e aí você tem um movimento de baixa, de inflexão por conta dessa... Beleza, eu acostumei, o dinheiro chegou, deu uma respirada, mas e aí? Eu tenho outras coisas que eu quero discutir e aparentemente aquele candidato vai me deixar com esse dinheiro para sempre e não vai ir só até dezembro, enfim, as discussões começam a acontecer. De todo modo, esse avanço ajudou a reduzir, mas não matou o público do Lula, né? Que continua sendo decisivo. Quem ganha até 2 salários mínimos segue sendo decisivo. E a vantagem que Lula ainda tem nessa fatia do eleitorado, 53 a 30, 53 a 20 e poucos, eu vou abrir aqui para a memória não me trair, ainda dá a ele algum patamar mais confortável, digamos assim. Começa com o Leandro. Olha, Dani, o Auxílio Brasil é evidente, né, na avaliação dos políticos com quem eu conversei hoje, de uma maneira, do ponto de vista da retórica, sem olhar exatamente para o número, mas a percepção que eles têm é de que o Auxílio Brasil fez diferença para o presidente Jair Bolsonaro em Minas e vai fazer no restante do país, de uma forma geral. O próprio presidente do PT em Minas, com quem eu conversei, ele diz isso, né, o efeito da PEC dos benefícios e do que ele chama de redução artificial do preço dos combustíveis é algo que vai se fazer, é um efeito que vai se fazer sentir. O presidente tem a caneta na mão, então ele tem esta possibilidade, né? Ele está comandando ali o jogo, né? Ele pode ter esse tipo de dividendo positivo. E o que o PT pode fazer para evitar, para tentar buscar essa acomodação, né? Esse efeito que seja um efeito restrito e que não faça o presidente avançar tanto num extrato da população que ainda prefere o ex-presidente Lula. É colar na imagem do presidente Jair Bolsonaro alguém que só tomou esse tipo de medida, só patrocinou a PEC dos benefícios e aumentou o Auxílio Brasil porque a eleição estava batendo na porta. É um discurso que algumas campanhas, não só a do Lula irá fazer, a do Ciro, eu já ouvi gente da campanha do Ciro falando nesse sentido, da Simone Tebet também. Então, você vai ter um esforço
não vai ser coordenado, mas você vai ter vários candidatos que vão atacar o presidente por um mesmo flanco, né? De dizer que, olha, esse crescimento do Auxílio Brasil, ele veio tarde demais e ele veio só às vésperas da eleição com um prazo de validade. Um prazo de validade que, embora o programa do presidente diga outra coisa, de que o auxílio vai continuar em R$600, a lei de diretrizes orçamentárias diz outra, de que em 2023 o auxílio volta para 400. Então, são pontos a ser explorados pelos adversários do presidente para tentar buscar aí esse efeito de acomodação. Renata, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, me pareceu ali, bom, recuperou terreno, não um fôlego enorme que passasse a ameaçar a primazia de Lula nesse segmento que recebe o Auxílio Brasil, mas o estirão do Bolsonaro, por outro lado, ali entre quem não depende de auxílio, mostra que o presidente tem força ainda para remar. Não tem de fato, em conteste o crescimento que aconteceu, ainda que, de novo, a campanha do PT e também o próprio QG bolsonarista tivessem já antecipando algum tipo de avanço aí. Muito em linha com o que Leandro falava, desenvolvendo um pouco mais da minha apuração hoje ali com o pessoal da campanha do Lula. O que o Leandro traz, até notando que tem um posicionamento do Ciro, faz parte do que eles estão imaginando de colocar a bola no chão e partir para a disputa, né? Então, assim, existe uma estratégia, um desafio de comunicação que, de um lado, é mostrar o que o PT pode fazer a mais do que a memória das pessoas guarda, e o outro é tentar desconstruir o canhão que Bolsonaro colocou na rua. O efeito do dinheiro na mão das pessoas, isso não é o que possa ser feito. Mas a questão é a forma como as pessoas enxergam que esse dinheiro chegou. Então, a frase exata que eu ouvi hoje de um integrante da campanha é trabalhar, então, a ideia de um governo que dá e tira, né? O fato de Bolsonaro não ser uma pessoa confiável. Então, tentar colocar na cabeça das pessoas, imaginar o que é o dia seguinte, o dia seguinte de uma eventual vitória do presidente Jair Bolsonaro. E mais, achei muito interessante também uma observação feita hoje no sentido de que, sim, tem aí um avanço, é um problema, mas melhor isso agora do que se isso acontecesse ali em setembro, porque há tempo de reação, há tempo de se recalcular rotas e de se reagir, e a disputa começa oficialmente agora.